Salve guerreiro, vamos começar agora uma aulinha para discutirmos o emprego de alguns pronomes pessoais. Você tem aí o seu material, eu vou transpor alguns dos exemplos para cá e eu vou explicar lentamente como é que você emprega algumas formas pronominais ali dos pronomes pessoais, joia? O que eu vou fazer aqui é mostrar aquilo que mais cai em prova, aquilo que você precisa saber para não passar sufoco, para não passar perrengue na hora de responder alguma questão, tá? Eu vou começar falando justamente sobre o emprego dessas formas aqui, ó. Eu, tu, em comparação com as formas mim e ti. Na verdade, o que é que está em jogo aqui? Quando eu falo das formas eu e tu, eu estou falando dos pronomes pessoais do caso reto. Quando eu falo de mim e ti, eu estou falando dos pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Então, primeiramente você tem que saber, existe a diferença de caso aqui no emprego dessas formas, tá bom? E como é que funciona? Vamos para a informação da regra. Existem duas regras fundamentais aqui. A primeira regra é a seguinte: após a preposição essencial, após a preposição essencial, usa-se o caso. Atenção, após a preposição essencial você usa o caso oblíquo. Vamos entender uma parada aqui? O que é preposição essencial? Você já memorizou. Lembra que era o esquema lá da minha tatuagem? Era o aquidepst. Beleza? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Tá bem? Então, após a preposição essencial, a gente vai usar o pronome do caso oblíquo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira frase para você analisar junto comigo. A frase que nós temos é: comprei um carro para mim. Veja, certa vez eu recebi um e-mail de um aluno muito preocupado, dizendo: professor, você explicou ali a palavra mim, mas eu aprendi com um professor, com uma professora, que não se usa a palavra mim, que a palavra mim foi inventada no Brasil. Meu Deus do céu, cara, eu fiquei com vontade de morrer quando eu li isso. Em primeiro lugar, a palavra mim não foi inventada no Brasil. Isso aí faz parte da língua portuguesa, tá? E lógico, advém das fontes, da origem da língua portuguesa, das fontes latinas. O esquema, meu velho, é que as pessoas não sabem usar a palavra mim. Então, ou alguns professores dizem assim, ó, não use. Não é desse jeito. Veja só, vamos fazer uma análise morfológica. Comprei é um verbo, um é um artigo, carro é um substantivo. A palavra para, que está aqui, é a nossa preposição essencial. A aparição da palavra para condiciona o emprego desse pronome. Como assim, professor? Nesta frase, do jeito que eu escrevi aqui, eu não posso escrever comprei um carro para eu, ponto final. O correto é dizer comprei um carro para mim. Porque se eu for empregar um pronome pessoal aqui, esse pronome pessoal deve ser do caso oblíquo. Então, a palavra mim está aqui porque é o nosso pronome oblíquo, certo? Essa aqui é a regra. Comprei um carro para mim. Vamos pegar outra frase? Olha só. Entre mim e ti, entre mim e ti, vírgula, não há problemas. Entre mim e ti não há problemas. O que acontece aqui, morfologicamente falando? A palavra entre é uma preposição essencial. Preposição essencial. Eu não posso escrever entre eu e tu. Fica errado. Tá? Como eu tenho a preposição essencial, eu tenho que empregar aqui os nossos pronomes oblíquos. Então, o certo é escrever entre mim e ti.
Pablo, eu poderia escrever entre mim e você? Ou escrever entre você e mim, inverter? Poderia. O que é que você não pode fazer? Tá, Pablo, mas por que eu poderia usar o você? Calma, calma. A palavra você é um pronome de tratamento, então não entra nessa regra. Essa regra está valendo aqui, ó, para essas formas. Eu, tu, mim e ti. Beleza? Então, somente quando nós pensarmos nessas palavras é que nós vamos pensar nessa regra da preposição essencial. Então veja, entre preposição mim e ti. A pessoa falou entre eu e você, pô, errou. Errou, já pode descartar. Beleza? Vamos pegar a terceira frase. A terceira frase é trouxe um livro para ti. Trouxe um livro para ti. A palavra para é o quê? Vamos lá. É uma preposição essencial. Ao passo que a palavra ti é um pronome oblíquo. Eu não posso falar trouxe um livro para tu e parar aí. A frase fica incorreta do ponto de vista da gramática normativa, meu velho. Então, eu tenho a preposição, eu emprego o ti nesse caso, porque essa é a primeira regra, que diz que após preposição essencial, nós devemos empregar o pronome do caso oblíquo, beleza? Essa é a nossa primeira regra. E essa regra sofre uma atualização, tá? Eu vou explicar que atualização é essa. Vou apagar aqui e você acompanhe junto comigo, tá? A regra que nós vamos estudar agora é a que confunde um pouco a galera. Só que eu vou explicar isso aqui de uma maneira bem tranquila para você não errar. Eu tenho certeza de que você já ouviu, já leu por aí nas redes sociais da vida, né? O pessoal tirando onda escrevendo assim, ó. Mim não conjuga verbo, certo? Mim não conjuga verbo. Isso é um fato. Por quê? Porque a regra número 2 é a seguinte. A regra diz, se o pronome, nós estamos pensando aqui no pronome pessoal, tá? Se o pronome se ele desempenhar a função de sujeito, tá? O que é que acontece aqui? Se nós tivermos o pronome empregado com a função de sujeito, seremos obrigados a usar o caso reto, beleza? Mesmo que haja aquela preposição. Veja a primeira frase. Fica assim, ó. Comprei um carro para eu guiar. O que aconteceu aqui, galera? As pessoas, coloquialmente, né? O pessoal aí na fala, dá aquele tropeço e fala, comprei um carro para me guiar. Ah, não, velho, aqui você me matou, aqui você acabou com tudo, cara. Acabou o romance, tá? Por quê? Pensa só. Ah, Pablo, aqui está a preposição essencial. Concordo. Mas quem é que vai guiar o carro? Quem vai guiar? Eu. Então, o pronome eu foi empregado na função de sujeito do verbo guiar. Função de sujeito do verbo guiar. Por isso, nós devemos empregar o pronome do caso reto nesse momento, tá? Então, Pablo, quer dizer que é assim, basta haver um verbo ao lado? Calma, cara, não é desse jeito. Não tem que ficar reduzindo as coisas. Ah, sempre que tiver. Você ouviu falar sempre que tiver? Não. Agora vem uma informação. Quando o pronome for sujeito expresso e claro deste verbo, aí você emprega o caso reto. Do contrário, você continua com o caso oblíquo. A ressalva vai lá para aquele caso em que nós temos os pronomes com os verbos causativos e sensitivos que você já viu na nossa outra aula, tá? Em que eu expliquei a respeito da dupla função. Vamos pegar outra frase aqui, que é assim, ó. Entre eu
ficar e tu saíres, entre eu ficar e tu saíres, prefiro a primeira opção. Entre eu ficar e tu saíres, prefiro a primeira opção. Aqui você tem a preposição essencial entre. Pablo, mas não tinha que ser entre mim? Calma, velho. Quem é que vai ficar? Eu. A palavra eu é sujeito do verbo ficar. Nossa, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso toda vez. Você esperava o quê? Até você aprender essa parada, você vai ter que fazer isso todas as vezes. Ou você achou que simplesmente você fosse ler isso uma vez e todas as frases fossem falar assim, nossa, possua-me. Claro que não. Você precisa analisar. É você que tem que funcionar aqui e entender a linguagem. Quem é que vai sair? Tu. A palavra tu é sujeito do sair. Então fica tu saíres. Tá aqui, ó. Sujeito. Por isso que nós empregamos os pronomes do caso reto nessa construção. Pega a última aqui. Olha só. Trouxe um livro para tu leres. Olha que coisa bonita. Eu tenho aqui a preposição essencial. Aqui eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Por que eu uso essa forma? Porque quem vai ler é tu. Trouxe um livro para tu leres, tá? Então, quando ele estiver conjugando, evidentemente, o verbo ali, você vai usar o pronome pessoal do caso reto. Agora, vamos lá. E se o cara dissesse ti, trouxe um livro para te leres? Véi, aí seria o Mussum falando prateleira, tá ali na prateleiras, entendeu? Cuidado para você não passar por pessoa que não entende o emprego dos pronomes, beleza? Então, essa parte aqui, ó, você já sabe, meu, conseguimos tirar de letra. Ô Pablo, uma vez eu vi uns desafios na internet com essas frases, você pode mostrar? Eu vou mostrar aqui uma coisa para você anotar no seu material. Isso é para você anotar, hein? Isso é para você anotar. Então eu vou colocar duas frases aqui para você analisar comigo e perceber o que foi que rolou. A primeira frase é essa aqui, ó. Para mim, vírgula, estudar é bom. Beleza? Primeira frase. A segunda frase, vamos analisar aqui. Olha só. Não é tarefa para mim fazer isto. Vai lá o cara e pergunta se essas duas frases estão corretas. Vamos lá. Primeiro caso. Primeira frase, está correta? Sim, ela está correta. Por quê? Pablo, mas você não falou que mim, verbo pa... Não, não falei isso. O que eu falei? Que a palavra mim não serve para conjugar o verbo, tá? Agora, olha só. Para mim, estudar é bom. O que aconteceu? Essa frase aqui, ó. Não está deslocado esse trechinho da frase? O para mim? Onde é que ficaria isso? No fim da sentença. Então, estudar é bom para mim. Ou estudar, para mim, é bom. Revelando essa opinião aqui, certo? Esse caso que a gente chama de dativo de opinião, na verdade. E, enfim, nesse caso aqui, como a palavra mim, a frase está correta. Há uma vírgula aqui que demarca muito bem a separação e o deslocamento desse elemento, tá? Então, a vírgula aqui salvou. Salvou porque ficou mais fácil de perceber. Essa frase está corretíssima. É só você reorganizar a frase. Reorganize a frase e o mundo se abrirá. Na segunda, não é tarefa para mim fazer isso. Quando o cara enxerga a palavra mim e enxerga o fazer, já acende aquele alerta, né? O cara manda ali, ó, perigo, 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 perigo. Por quê? Porque ele acha que a questão está errada loucamente, tá? Então, não é bem assim, meu, tem que tomar cuidado, tá? Não é sempre que esse alerta tem que acender. Veja, reorganize a frase e o mundo se abrirá. Não é tarefa para mim
fazer isso. Vamos pegar esse bloco, tá? E vamos jogar em outro lugar? Faz assim, ó. Pega o termo fazer isto. Boa. E ó. Pam, 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 pam. Passa por início da frase. Olha o que aconteceu. Fazer isto não é tarefa para mim. Esse verbo aqui não está conjugado. Ele está sem um sujeito. Entendeu? A palavra mim não está conjugando ninguém. Ela ficaria novamente no fim da frase. Então a minha sugestão para você, meu aluno querido, é tente reorganizar a frase. Se a palavra mim cair no fim da sentença ou um ponto final, está no lugar certo. Pablo, poderia colocar uma vírgula aqui? Não. Por quê? Se você pusesse uma vírgula aqui, você separaria a oração fazer isto, que funciona como sujeito do verbo ser, tá? Isso aqui você vai entender em sintaxe do período composto, mas só para responder a sua pergunta, que você deveria estar pensando nisso, né? Eu sei que você está pensando nisso, eu sei até o que o aluno está pensando, então não poderia pôr uma vírgula aqui, porque prejudicaria a correção gramatical. Ah, mas por que aqui pode? Porque aqui não estava separando sujeito e verbo, entendeu? Por isso. Nossa, como o português é difícil. Larga a mão de frescura. Largue mão de frescura. Difícil, velho. Difícil é carregar pedra. Difícil é você fazer uma coisa que você odeia o resto da sua vida. Difícil é você se contentar com uma realidade da qual você não gosta. Isso é difícil. Difícil é eu fazer assim, ó, e pá, fazer levitar essa parada. Português pode ser trabalhoso. E só vai ser trabalhoso se você criar obstáculos para aprender. Não crie esses obstáculos, tá? Coloque na sua cabeça aí que você vai aprender e que você consegue. Se uma pessoa conseguiu, você consegue. Entendeu? Se uma pessoa conseguiu, você consegue. Você é um ser humano igual a outra pessoa que conseguiu. Igual a mim, eu consegui. Você vai conseguir também. Tá? Olha só. Eu coloquei ali para você no material duas notações rápidas, tá? Sobre se e consigo. Os exemplos estão no material, então não vou precisar retomá-los aqui agora. Eu já havia falado a respeito disso quando mencionei os pronomes pessoais, mas apenas para reforçar. Se e consigo são formas reflexivas, né? O homem olha para si, o mestre carrega a sabedoria consigo. Formas reflexivas. Agora, é interessante perceber que a forma conosco e a forma convosco apresentam uma particularidade, tá? Quando elas forem empregadas com expressões complementares, por exemplo, se você puser após esses termos as palavras mesmos ou todos, você terá que desdobrar isso em com nós e com vós. Por exemplo, este trabalho é conosco. Este trabalho é com nós mesmos. Você entendeu? Quando vier a palavra mesmo, né, no plural, ou todos, após conosco ou convosco, em vez de usar conosco ou convosco, você utilizará com nós mesmos ou com vós mesmos. Essa aqui é a forma correta, beleza? Agora vem a parte mais importante, tá? Parte mais importante que mais cai em prova, que vai aparecer nesta aula, que é o emprego de o, a e lhe. Primeiro eu vou explicar a diferença entre eles e depois vou reforçar um pouquinho o emprego de o e a. Mas vamos lá, vem comigo aqui. O que nós temos? A diferença entre o, a e esse pronome lhe. Professor, qual é a diferença então a rigor? O e a são consideradas formas diretas, beleza? Ao passo que a palavra lhe é considerada uma forma indireta, beleza? Professor, o que significa dizer forma direta, forma indireta? Vou explicar. A forma direta quer dizer este pronome é empregado para retomar elementos dentro de uma frase que não serão iniciados por preposição. Entendeu? O e a
são palavras que retomam elementos que não começam com preposição. Lhe é uma forma indireta. Isso equivale a dizer que a palavra lhe vai ser empregada para substituir elementos que começam com uma preposição, que serão iniciados por uma preposição. Beleza? Essa é a diferença entre dizer forma direta e forma indireta. Para explicar isso numa frase, eu vou pegar o exemplo que está ali e vou transpor para o quadro. Fica assim. Acompanhe comigo. Forma indireta. Vou explicar. A forma direta quer dizer este pronome é empregado para retomar elementos dentro de uma frase que não serão iniciados por preposição. Entendeu? O e a são palavras que retomam elementos que não começam com preposição. Lhe é uma forma indireta. Isso equivale a dizer que a palavra lhe vai ser empregada para substituir elementos que começam com uma preposição. Dos por uma preposição. Beleza? Essa é a diferença entre dizer forma direta e forma indireta. Para explicar isso numa frase, eu vou pegar o exemplo que está ali e vou transpor para o quadro. Fica assim. Acompanhe comigo. A empresa pagou o salário ao empregado. Para poder explicar isso aqui com propriedade, eu vou recorrer a uma pequena análise sintática, tá? Nada que você não consiga fazer. O verbo pagar está aqui. E como você bem sabe, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então veja, o que foi que a empresa pagou? Ela pagou o salário, certo? A quem a empresa pagou? Ela pagou ao empregado. Quando eu digo que ela pagou o salário, pensa comigo, a formação do vocábulo o salário tem um artigo e substantivo, né? O termo, o salário. Pagou o salário, pensa comigo, a formação do vocábulo o salário tem um artigo e salário, que é um substantivo, né? O termo, o salário. Não há preposição aqui. Se eu não tenho preposição aqui, eu pergunto, isso é uma forma direta ou indireta? Direta. Então você vai dizer que esse aqui é o nosso complemento direto. Ou objeto direto, se você preferir. Ao empregado, você já sabe, que você estudou comigo, que esse a é uma preposição. Logo, é uma forma indireta. Então, o que nós temos aqui? Um complemento indireto. Conseguiu mapear isso? Ótimo. O que é que as bancas pedem para você fazer? Reescrever a frase indo a alguns desses elementos por pronomes. Então, se a banca pedisse para você substituir a palavra já respondi, velho. Já respondi, agora ficou fácil, né? Se for para você trocar o salário por um pronome, você vai colocar o, a ou lhe. Pablo, eu ia colocar ele, tá? Mas ele não tá aqui, velho. Ele nem pode aparecer aqui. O, a ou lhe. O. Então, como é que ficaria? Olha só. Eu escreveria a empresa e eu poderia escolher neste momento escrever a empresa o pagou ou a empresa pagou o, certo? Tanto faz o local, ao empregado. O que foi que eu fiz então? Eu substituí a palavra o, né? Eu coloquei a palavra o no lugar de o salário. Gente, o que acontece aqui? Eu só empreguei um pronome no lugar desse termo. A função sintática conserva, é a mesma coisa.
Se eu sair daqui agora e vier outro professor dar aula de português, muda o cara, mas ele está fazendo a mesma coisa. Então aqui, esse o ainda é o complemento direto, só que representado pelo pronome. O ao empregado não mudou. Agora vamos supor que eu fosse manter o termo o salário e fosse substituir o termo ao empregado. Como é que isso ficaria? Vamos dar uma olhada? A empresa, como o elemento é indireto, eu tenho que usar a forma lhe. Então eu posso dizer a empresa lhe pagou ou a empresa pagou-lhe. A empresa lhe pagou, a empresa pagou-lhe o salário. Certo? É isso que nós temos aqui. Agora veja bem, eu coloquei a palavra lhe no lugar de quem? No lugar do ao empregado. Portanto, ela vai ser nosso complemento indireto, beleza? Vai ser o nosso complemento indireto. Pablo, eu posso substituir os dois elementos ao mesmo tempo? Pode. Só que se você fizer isso, o resultado vai ser uma combinação estranha. Estranha aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, momentaneamente, tá? Mas isso já foi utilizado na língua portuguesa. Se você somar lhe com o resultado vai ser a empresa pagou-lhe. Você está somando a palavra lhe com a palavra o. Isso é possível? É. E essa palavra sozinha é o nosso complemento direto e indireto, porque substitui os dois elementos ao mesmo tempo. Pablo, eu achei que fosse a empresa pagou-lhe o. Não, não é. Isso aí está errado. Tá? É só a empresa pagou-lhe. Essa é a forma correta. Tá bem? Pablo, já acabou? Calma, respira fundo aí. Eu só vou explicar mais uma coisinha antes de nós encerrarmos esta aula, tá? Porque é muito pertinente. Eu quero mostrar para você como é que nós fazemos para empregar as formas o e a quando aparecerem após verbos. É uma coisa fácil, mas que cai em muitas provas, tá? Então no seu material está escrito assim, o e a na ênclise. O que é ênclise? É você colocar um pronomezinho desse após os verbos, tá? Então, apenas duas regras. A primeira regra é se a palavra terminar em R, S ou Z. Se terminar em uma dessas três letras, o que é que você vai fazer? Primeiramente, você vai remover, tá? Vai remover essas letras aqui. É o primeiro passo. Remova essas letras. Depois, você vai empregar lo, lá, los e las. Certo? Lo, lá, los, las. Como assim? Pegue essa frase. Prender o homem. Suponha que eu precise remover o homem daqui. Removi. Para eu colocar o pronome, eu também tenho que cortar esse R. E a forma resultante vai ser prendê-lo. É assim que fica. Fez a tarefa, como eu escrevi ali para você. Veja. Fez a tarefa. Pablo, quero substituir. Você corta a tarefa, corta o Z, porque o Z também entra nisso, e olha a forma resultante. Lá. Nossa, professor, tipo fê lá da mãe? Não, nada a ver, cara. Tá? É o pronome, aliás, é o verbo mais o pronome aqui. Apareceu o acento por causa da regra de acentuação que você vai estudar na aula a respeito de acentuação gráfica. Tá bem? Mas aqui nós temos a primeira regra. Se terminar em R, S ou Z. A segunda e última regra para encerrar essa nossa aula é a seguinte. Se a palavra terminar em som nasal. Ão, oi ou M. Se terminar em qualquer um desses sons, o que é que você vai fazer? Não precisa cortar nada.
você vai manter essas letras, tá? E vai empregar no, na, nos ou nas. Entenda, ainda vai ser uma forma direta, tá? Um objeto direto. Ainda vai ser isso. Só que para ajustar a pronúncia à sonoridade, nós precisamos colocar esse N. Por exemplo, compram a casa. Eu vou remover o termo a casa, não preciso cortar a letra. Eu vou escrever compram na. Assim como está no seu material aí, dão a notícia, troque a notícia, dão na. É essa a forma correta. Maravilha? Agora você conseguiu entender o emprego dessas formas. É bom você treinar isso aí para não deixar a memória enganá-lo. Valeu? Então tá ótimo, curtimos essa aula, foi show de bola e vamos para a próxima aí, continuando firme nos pronomes. Força, guerreiro!